Boa noite a todos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Boa noite a você que está na sua casa. Graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Hoje é um culto que nós prestamos ao Senhor, mas com um tema voltado às famílias. Estaremos orando daqui a pouquinho pelas famílias, buscando pela nossa casa, nossos parentes. Isso é bom, isso é saudável. Salmo de número 93 93, vai dizer assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Somente até aí, coloque a sua Bíblia no banco, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos na beleza da sua majestade. Bendito seja o Senhor. Nos reunimos como igreja nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. E a tua palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós cremos pela fé que o Senhor está conosco nesta noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que ao participarmos da mesa do Senhor, possamos ter a natureza divina dentro de nós. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões, renova as nossas forças, renova a nossa fé, tira o cansaço, ó Deus, o desânimo, e que possamos voltar para o nosso lar, melhor do que nós chegamos aqui. Se conosco, tudo que façamos possa glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos, e assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Quero chamar a irmã Miriam, que vai estar conduzindo o louvor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Boa noite para você que está em casa. Muito bom estarmos aqui no meio da semana para louvar e engrandecer ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor, amém? Então vamos começar pelo refrão desse louvor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Cristo vive e ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Ele é a nossa esperança, amém? Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está. Só a igreja, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluias. Obrigada, agradeço ao Senhor pelo seu sacrifício de amor por nós. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, santo, santo és Tu. Aleluias. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para te adorar e te engrandecer. Aleluias. Tu és o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. E como a corça anseia por águas, nós ansiamos pela Tua presença, Senhor. Tu somente é a nossa força, a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluias. Só em Ti, Senhor, saciamos a nossa sede dia após dia. Pelas águas eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença como amado Filho Teu. Como a corça novamente. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença como amado Filho Teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és um bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, assim minha alma satisfaz. Só em Ti tenho alegria, Deus de glória, Rei da paz. Aleluias. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Só a igreja, tu somente. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou
meu coração. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso bem mais precioso. Obrigado pela tua presença, obrigada pelo teu grande amor, Senhor Jesus. Ah, Deus, que cada vez mais tu seja o centro dos nossos lares, o centro das nossas vidas, Senhor. Que possamos viver para te servir, para te amar. E que todos os dias, Senhor, nós andemos contigo. Aleluia. Hoje é o culto com uma palavra mais voltada para a família. E esse louvor fala sobre isso. Sobre a nossa casa ser uma casa de bênção. Que a nossa casa seja todos os dias abençoada, cheia da presença do Senhor. Que possamos fazer com que Jesus seja todos os dias o centro do nosso lar, amém? Porque só assim nós seremos vitoriosos. Não porque vamos ganhar mais, ter mais, mas porque o Senhor está conosco, amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Cante novamente isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do nosso lar, Senhor, faça do nosso lar um local de alegria, um local de felicidade, Senhor, um local que desejamos estar. Ah, meu Deus, quantos não têm mais prazer na sua casa? Quantos não têm mais prazer de voltar para o seu lar? Pois a sua casa se tornou um inferno. Quantos estão brigados com o cônjuge? Quantos que dizem, eu não aguento mais, a situação está difícil, complicada. Senhor, faz da nossa casa um local de alegria. Faz da nossa casa um local que tenhamos prazer, ó Deus. Prazer em estar com o cônjuge, prazer em estar com os filhos, prazer, Senhor, em estarmos juntos, em estarmos em adoração, em estarmos em consagração. Senhor, como nós carecemos de ter na nossa casa a presença de Jesus. Como nós carecemos de ter na nossa casa a comunhão em Cristo. Faça do nosso lar, Senhor, faça do nosso lar um ambiente que Cristo reine, que Cristo seja o comando na nossa casa, seja o número 1. Oh, meu Deus, como nós carecemos disso. Você agora vai orar pela sua casa. Coloca a mão na altura do seu coração e você vai interceder pela sua casa. Você vai pedir a Deus pelo seu lar. Você vai pedir a Deus agora pela sua família. Talvez a sua família nem esteja na igreja. Talvez você entrou aqui brigado com ela. Talvez você entrou aqui triste, chorando. Talvez você não sabe nem como vai ser quando você voltar. Mas você vai orar. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar tudo isso. Deus vai operar, Deus vai transformar. Então ore agora pela sua família. Não espere a minha oração. Não espere a minha oração, mas faz a sua oração. Ora por esse que tem te entristecido. Ora por esse que você tanto ama, mas que não anda bem. Anda rebelde, anda às vezes com tantos problemas. Esse que tem te feito chorar, esse que tem te feito sofrer. Você vai orar por ele agora, pela sua família. Você vai orar pela sua casa. Você vai orar por aquele que você ama. Você vai orar por aquele que você quer bem. Ora por ele agora, ora. Coloca ele aos pés do Senhor. Coloca ele aos pés de Deus. Coloca ele junto com Deus. Fala, Senhor, eu oro pelo meu filho. Eu oro, Senhor, pelo esposo. Eu oro pela esposa. Eu oro, Senhor Deus, por aquele que eu quero bem. Aquele, Senhor Deus, que você tem tanto carinho. Senhor, faz do nosso lar. Faz do nosso lar, Senhor Deus, um lugar de alegria. Faz do nosso lar, Senhor, um lugar que Tu reinas. Que possamos ter prazer na nossa casa, Deus. Se na nossa casa não tivermos prazer de estarmos juntos, meu Deus, o que adianta ter um lar? O que adianta ter uma casa, um teto, um abrigo, se nós não temos prazer na nossa família? Meu Deus, que tenhamos prazer na nossa família.
temos prazer na nossa casa. Faz, Senhor, faz da nossa casa. Faz da nossa casa, Deus, um local de aconchego. Faz da nossa casa um local alegre, um local feliz. A casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, nós não sabemos mais viver sem Ti, pois um dia a nossa alma Te recebeu. Um dia nós recebemos a presença do Senhor na nossa casa, na nossa alma. Nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que um dia recebeu o Senhor nunca mais será o mesmo. Nunca mais saberá viver sem Ti, porque pertence ao Senhor. Continua, Senhor, a falar conosco nesse culto, no culto que o tema hoje é a família, mas esse culto é para Ti. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores, fruto de lábios que confessam o Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aí você vai cumprimentar a pessoa que está do seu lado, quem sabe com aceno de cabeça, quem sabe com aquele soquinho devagarzinho. Isso. Você pode se assentar por alguns instantes. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom nós estarmos juntos na casa de Deus. Bom ter você conosco. Bom ter você online também aí, prestando culto ao Senhor na sua casa. Isso mostra também que você está buscando as coisas de Deus. Bom, antes dos nossos anúncios principais, eu gostaria muito de conhecer você. Quem sabe está nos visitando pela primeira vez nessa igreja. Algumas pessoas vêm de máscara e você quase não conhece mais a pessoa, né? Mas quem está nos visitando pela primeira vez, dá um tchau para a gente aí. Deixa eu ver se tem alguém nos visitando. Ah lá, o Enéas, já conheci o Enéas. Enéas, seja bem-vindo, que Deus te abençoe nesta noite. Sinta-se acolhido nesta casa de oração. É um prazer recebê-lo aqui conosco. E a você também, né, que já é membro, você que está conosco, como é bom nós estarmos juntos, louvando ao bom Deus. Os nossos anúncios principais, tudo aquilo que está acontecendo na igreja, para que você tome nota, que você possa participar também das atividades na casa do Senhor. Bom, sexta-feira agora, nós teremos às 9 horas da manhã uma reunião de oração. Então, se você pode estar conosco, sexta-feira às 9 horas, você que pega mais tarde no trabalho, ou você que tem uma folga no trabalho, ou quem sabe, né, você negocia lá com o chefe, e aí você chega um pouquinho mais tarde, vem para a oração, vem orar. Vivemos, irmãos, dias muito difíceis e nós precisamos estar em oração. E esta reunião de oração, logo pela manhã, olha, é muito boa, porque você já acorda com a mente fresquinha
e aquele dia maravilhoso, e você vem para a igreja e já se derrama na presença de Deus. Aí depois você vai para as suas atividades, né, guiado pelo Senhor, Deus orientando aí o seu dia. Então, se você pode, sexta-feira, 9 horas da manhã, a nossa reunião de oração. A Mônica teve na última sexta-feira, né, Mônica? Foi uma bênção, né? A gente sai aqui renovado pela presença de Deus. Mas não falte o trabalho para isso, né? Não vai chegar lá e dizer, o pastor mandou faltar o trabalho. Não, não faz isso, né? Mas se você pode, vem para a oração, vem estar orando. Depois você chega no trabalho, negocia lá com seu chefe, ou você que tem uma folga. Algumas pessoas trabalham mais tarde, né? Caso do diácono Luciano, ele pega mais tarde no trabalho, ele pode estar aqui. Então, se você pode, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Nós estamos, irmãos, estudando a palavra de Deus. Lohan, vem falar um pouquinho aqui sobre a EBD. Liga aqui o microfone, vem convidar o povo para estudar, vem convidar o povo para se empenhar, a conhecer as sagradas letras. Vem aqui em cima, Lohan, incentiva o povo a estudar. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo sobre a sua vida. Bom, como o pastor falou, na Escola Bíblica Dominical, né, estamos aqui aprendendo sobre os atributos de Deus. E no domingo agora, né, o professor vai ser aquele que vos fala. Então, se você quiser aprender, sentir desejo no seu coração, venha aqui estudar a palavra de Deus com a gente, amém? Amém. Então, meus irmãos, nós conhecemos o texto que diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E talvez a pergunta seja: então por que a gente não busca conhecimento? Não é verdade? Se você sabe que a palavra diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, então nós deveríamos estar buscando esse conhecimento bíblico. E olha, eu incentivo você a estudar a palavra de Deus. Não tem como, irmãos, nós servirmos a Deus, um Deus que a gente não conheça. A gente precisa conhecer a Deus para servir a Deus. Eu costumo dizer para você que uma das frases que eu guardo no meu coração, do catecismo, que diz: quanto mais nós amamos a Deus, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. Não pode ser diferente. Quanto mais você conhece esse Deus amoroso, bondoso, esse Deus que é perfeito, mais você quer conhecê-lo. E quanto mais você o conhece, mais você se apaixona, mais você ama a esse Deus. Então, vem para a igreja, vem estudar. Você não estará perdendo tempo, pelo contrário, você vai ganhar tempo em conhecimento na palavra de Deus, e isso trará saúde espiritual para você também. Lembrando, irmãos, da nossa campanha do quilo. Pastor, o que é a campanha do quilo? É para engordar? É para ganhar quilo? Não, não é nada disso. Campanha do quilo, nós estamos pedindo aí a sua colaboração com 1 quilo de alimento não perecível, para nós montarmos as cestas básicas da igreja, para nós doarmos para famílias que estão passando por lutas financeiras, lutas profissionais, e aí a gente doa uma cesta básica e chega naquele momento propício que ajuda aquela família. Então, você pode trazer, né, para a igreja, quem sabe um material de higiene, copo e cozinha, às vezes um sabonete, às vezes um shampoo, uma pasta de dente, um detergente, 1 quilo de arroz, de feijão. Pode comprar óleo. Óleo está tão baratinho, né, R$10, você pode ir lá comprar um óleo. Mas veja que você pode ajudar. Se tiver alguém nessa noite precisando de uma cesta básica, procure a irmã Lucília lá atrás. Se realmente você precisar, não fique acanhado, não fique com vergonha. A igreja, na medida do possível, ela sempre participa, né, também na vida dos seus membros, das ovelhas. Então, se você precisar, procure a irmã Lucília e ela estará viabilizando essa cesta básica para você. Lucília, sabe do que a gente precisa de donativos? Acha que tudo ou tudo? Tudo, então. Então, o que você puder nos ajudar, vai chegar num momento muito importante. Bom, meus irmãos, esses então foram os nossos anúncios principais. Agora nós vamos louvar a Deus
com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ainda temos muita coisa a fazer, ainda temos a pregação da palavra, temos participar da mesa do Senhor, orar pelas famílias. Mas agora, irmãos, nós vamos abençoar a obra de Deus, a casa do Senhor. Semana, irmãos, de compromissos, semanas de pagamentos. Essa semana, ao chegar à igreja, nos chegou aqui dois prospectos, né, sobre o IPTU deste lugar. Aqui são 2 lojas, e aqui é tudo dobrado, né? Vem 2 IPTUs, já chegou a primeira cota para nós estarmos pagando, e a gente precisa mencionar isso à igreja. Você viu, você que entrou, nós estamos em obra lá na frente, nós estamos refazendo todo aquele platô lá na frente, vamos pintar, né, com aquela tinta de piso, vamos pintar aquele paredão branco lá dos ar-condicionado. Essa semana nós fizemos a instalação do ar-condicionado aqui na frente. Irmãos, nossa igreja, quem chega aqui diz que a palavra é aconchegante, né? Que a nossa igreja está aconchegante, uma igreja, irmãos, que tem crescido com qualidade, com saúde, e Deus tem nos ajudado. E o que você pode fazer nessa noite? Nós temos aí compromissos a ser pagos essa semana, inclusive a nossa internet, né, que fazemos a transmissão, também nós pagamos mensalmente, vários compromissos, seja aquele cafezinho, seja aquela água mineral, se você puder nos ajudar, pegue um envelope nessa noite, nos ajude, pode distribuir, irmãs, os envelopes. Você que está na sua casa, você pode fazer uma transferência, fazer aí um Pix. Me dá um envelope, por gentileza, Luci. Pega um envelope nessa noite, nos ajude, abençoe a obra do Senhor. O Júlio, na semana passada, eu vou contar do Júlio, né? Ele pegou o envelope, ele escreveu transferência. Aí eu cheguei em casa, fui lá na conta da igreja, não tinha nada, né? Aí eu falei, como é que pode isso? Mas ele depois foi lá, botou até mais do que ele tinha falado. A gente só brinca com o que a gente gosta, né, Júlio? Aí eu fui lá, eu falei, Júlio, cadê a transferência? Júlio é um amigo do coração. Mas se você puder nos ajudar, você que está em casa, você pode fazer um Pix agora. Ou quem sabe você que está aqui, né, fazer um Pix. Vi semana passada a Mônica fez um Pix, viu, Mônica? Cheguei em casa, vi lá o Pix da Mônica. O nosso Pix é ICNVPS, ou o CNPJ da nossa igreja. E agora você pode usar aí o seu smartphone para fazer a sua transferência, o seu Pix. Vai chegar, irmãos, da gente pagar os compromissos da semana. Bom, nós ainda não estamos recebendo das suas mãos as ofertas, pelo motivo da pandemia, mas nós temos aqui na frente um gasofilácio, que você pode estar colocando no gasofilácio a sua oferta. Se você quiser colocar nas salvas, nós passaremos as salvas no final. Eu estarei indo aqui à frente, colocando a minha oferta. Se você quiser me acompanhar, eu vou estar ali abençoando a você.
Amém. Vamos orar, irmãos, pela nossa vida financeira, profissional. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos pela vida financeira e profissional do teu povo. Oramos, ó Deus, para que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa. Nos dá saúde para trabalhar, ó Deus, condições, vigor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do dizimista e do ofertante fiel. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se você não vê à frente, o ministro e a ministra passarão as salvas. Você pode estar abençoando a obra de Deus. Irmão Antônio está com álcool 70 para fazer como? É o que isso o nome? Borrifada. Você pode estar participando aí da obra do Senhor. Como diz o nosso querido diácono Valquir, sem delongas, nós convidamos um jovem promissor para estar pregando a palavra de Deus. Na verdade, irmãos, ele é muito alto, né? Você olha para ele, você tem que olhar assim, né? E não para de crescer, né? Nós convidamos o Luiz para estar aqui. Luiz, venha nos abençoar, compartilhar o que Deus colocou no seu coração. Pode pegar um microfone, liga esse microfonezinho, venha abençoar aqui a nossa vida. Graça e paz, amada igreja, é um grande privilégio estar com os irmãos aqui esta noite, podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus. E para isso eu já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, leremos do versículo 1 até o versículo 20. Se você achou, fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º.
Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos aqui esta noite. E oramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor se faça presente e fale aos nossos corações. Que a palavra do meu lábio, Senhor, e o meditar no meu coração sejam agradáveis a Ti. É que eu oro a Ti, Senhor meu e Redentor meu. Pode sentar, irmão. O livro de Êxodo, irmãos, é um livro de autoria de Moisés e creio que muitos irmãos aqui já devem saber disso. Foi escrito aproximadamente em 1446 a.C. e um resumo de todo o livro que eu anotei aqui que a gente pode dar a esse livro é que ele fala sobre o agir de Deus para revelar-se ao povo de Israel por meio da mediação de Moisés, concedendo-lhes libertação com mão poderosa do cativeiro egípcio, estabelecendo um sistema de adoração e provendo um lugar provisório para sua habitação. Então, se você ler esse livro, você vai se deparar com essa temática ali. Vocês sabem muito bem o que acabamos de ler, e eu creio que essa narrativa seja conhecida de todos, ou pelo menos da grande maioria, mas acredito que seja importante a gente contextualizar, ainda que seja uma pequena parte do que estava acontecendo aqui. Você lembra que Jacó desceu para o Egito por causa do seu filho José, que se tornou o grande homem no Egito, após ser vendido como escravo, certamente se tornou um grande homem em razão da providência divina, mas Jacó e seus descendentes, diz o capítulo 1 desse texto, foram extremamente fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu-se deles. Entretanto, levantou-se no Egito alguém que não conhecia José, filho de Jacó, também conhecido como Israel, e ele, vendo o crescimento do povo, ele, movido pela astúcia, desejou infligir ao povo de Israel trabalhos forçosos. Mas quanto mais o faraó ali infligia trabalhos forçosos, perseguia o povo de Israel, tanto mais eles se multiplicavam. E a grande verdade é que isso acontece muitas vezes na igreja, né? O Novo Testamento, no crescimento da igreja, a gente vê uma perseguição instaurada, mas continuamente a igreja cresce e ainda hoje acontece isso em muitos países por aí. Mas você sabe que Moisés, então, foi levantado por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio. Ele, então, serve como um arauto divino para requerer ao faraó, ao rei do Egito, essa libertação. E Deus, então, para promover essa libertação ao povo, por causa do endurecimento do coração de faraó, ele lança as 10 pragas. A primeira, Deus transformou a água em sangue, enviou rãs, piolhos, moscas, mortandades aos rebanhos de faraó, ferida aos animais e homens egípcios, granizos, gafanhotos, trevas, até que chegasse na última praga que a gente acabou de ler, a praga da morte dos primogênitos. Nesse contexto que lemos é que iremos meditar um pouco essa noite, porque Deus está falando aqui a Moisés e a Arão que iria exercer o seu juízo sobre todo o Egito. E embora aqui a gente tenha lido apenas uma porção desse texto, a gente vai tratar dele como um todo, tantos versículos à frente como versículos talvez anteriores também. Veja o versículo 1 e o versículo 2 comigo novamente. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu já falei aqui, irmãos, que Jacó desceu do Egito, desceu lá para o Egito, e seus descendentes foram extremamente fecundos na terra. Durante o cativeiro egípcio, que durou 430 anos, eles aumentaram e cresceram, e esse povo passou a praticamente a ter 1 milhão de pessoas. Pule aí para o versículo 37, que o texto nos indica isso. O versículo 37 do capítulo 12 diz o seguinte: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Haviam cerca de 600 homens a pé, de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Após a libertação do povo do cativeiro egípcio, 600 mil homens a pé estavam caminhando em liberdade, sem contar mulheres e crianças. Então, a gente pode presumir facilmente que o povo ali cresceu de forma extraordinária, passando a mais de 1 milhão de pessoas, com facilidade. Deus, então, fala a Moisés e Arão que, naquele momento,
iniciava-se a contagem do ano para Israel, que agora não é apenas um conglomerado de famílias reunidas, como na época de Jacó e de José, mas um povo que estava sendo liberto da escravidão e separado por Deus como seu. Este momento é um marco da história de Israel, que agora é uma nação independente, não mais cativa aos egípcios, mas uma nação independente guiada pela própria mão do Senhor. É o primeiro mês do calendário de Israel nesse período da história, que aqui o mês se chama Abib, também mês de Nissan, lá em Neemias vai tratar desse mesmo mês, se você for ler depois, e esse mês é como se fosse para nós mais ou menos março e abril, cuja estação naquela região era a primavera. E não é sem sentido, irmãos, que a palavra do Senhor faz essa colocação, de que era o primeiro ano da nova nação de Israel, que era um ano em que se iniciava na primavera. A gente sabe muito bem, irmãos, que a estação que antecede a primavera é o inverno. Portanto, o que Deus quer comunicar ali ao seu povo é que o inverno simbolizava a escravidão do Egito, o inverno simbolizava uma vida de vassalagem ao pecado, e agora, na primavera, há uma libertação do povo, há um novo modo de se viver, não segundo o desejo de Faraó, que infligia ali castigos e castigos sobre eles, trabalhos e trabalhos sobre eles, mas há um modo melhor, guiado pelo próprio Deus. Há uma primavera, há um florescer das árvores, há uma renovação de alegria e vitalização da alma dos judeus, que agora estão sendo libertos pelo Senhor. E certamente, irmãos, isso comunica algo interessante para nós, porque também os crentes, antes de conhecerem a Cristo, viviam num inverno, viviam mortos, infrutíferos, viviam sem produzir frutos de arrependimento, mas agora, quando reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles são revitalizados, eles são vivificados, eles são tirados de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e são transportados para o reino do Filho do seu amor. Eles estavam mortos, nós, como cristãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora somos vivificados pelo Espírito Santo, nós somos chamados por Deus para produzir frutos dignos de arrependimento, tal como a primavera traz novos frutos e novas folhas, aqueles que são regenerados pelo lavar regenerador do próprio Cristo, são chamados a frutificarem para a glória de Deus. E é notório, irmãos, nosso culto aqui fala sobre família, então as aplicações mais práticas serão também nesse sentido. E é notório no texto que nós lemos que Deus determina uma medida para guardar aquelas pequenas famílias que não possuíam condições de comer um cabrito todo. Veja o versículo 4 comigo aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Tal versículo, irmãos, nos mostra um princípio muito interessante com cuidados daqueles que são da família da fé. Vemos através da palavra de Deus que Deus constitui um povo como seu, lá do lado de lá da cruz, mas do lado de cada cruz o mesmo se repete com a igreja, irmãos. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas, e no nosso contexto aqui, por que não dizer do inverno, para a sua maravilhosa luz, para a primavera. Todos aqueles que possuem fé naquele que justifica o ímpio são chamados descendentes de Abraão, são adotados por Deus e, portanto, são da família de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 19, se você quiser olhar depois. Então, irmãos, olhe para o lado e veja que nós somos da mesma família. Estamos aqui reunidos como igreja, mas somos a família de Deus. O vínculo que há entre mim e você é muito superior ao vínculo sanguíneo, porque o que nos liga é o sangue de Cristo derramado em nosso favor na cruz do Calvário. Olhe para o lado, meu irmão, e veja que algum irmão do seu lado pode estar com dificuldade de manter uma vida devocional e de oração. Veja que há irmãos que estão sendo sufocados por seu pecado e não têm força para abandoná-los porque têm se esquecido que, se confessarem os seus pecados, serão curados. Olhe para o lado, irmão, e veja que alguém aqui pode estar flertando com o pecado e que carece de uma disciplina. E veja que a disciplina não é um elemento, uma atribuição exclusiva do pastor ou do diácono, mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros. Em Tito, capítulo 2,
versículo 3 a 5, apóstolo Paulo vai nos ensinar algo interessante, e não precisa abrir, me permita ler para você. Diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravas de muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, as mulheres mais velhas, poderão orientar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo ensina aqui que há a possibilidade das irmãs mais velhas ensinarem as mais novas um modo excelente de se viver, um modo piedoso e justo diante do Senhor, irmãos. Então, se queremos ter uma igreja saudável, e eu sei que é o desejo de todos nós aqui, se queremos ter uma igreja encandecida pelo Espírito Santo, precisamos suportar uns aos outros, precisamos de fato não apenas falar que o nosso irmão é irmão, da boca para fora, mas viver como se isso fosse verdade, porque de fato é verdade. Todos nós que cremos em Cristo, Deus nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E essa é a primeira aplicação que eu trago para nós essa noite. Há necessidade de cuidarmos da família da fé. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Há necessidade de olharmos para o lado e ver os irmãos que estão padecendo determinada necessidade, seja de forma espiritual, seja de forma emocional, seja de forma financeira. E o pastor bem citava aqui o exemplo de como a igreja poderia suportar um ao outro, contribuindo, dando cesta básica, e que você possa de fato estar atento a isso. Há a necessidade de se portar como irmão do seu irmão em Cristo, para que possa ajudá-lo e servi-lo da melhor maneira. Mas seguindo o contexto, a gente já falou de Israel iniciando como uma nação, agora veremos a celebração da Páscoa. Veja o versículo 3 comigo, por favor. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Todo homem, irmãos, no 10º dia do primeiro mês, do novo calendário do povo de Israel, o mês Abib, deveria separar um cordeiro ou um cabrito, macho de até 1 ano de idade. A palavra diz 1 ano, mas o significado não é 1 ano literal, até porque poderia ser difícil saber qual é o cabrito de 1 ano exato, mas até 1 ano, meses de idade também seriam, um cabrito ou um cordeiro com meses de idade já seriam válidos. Esse animal deveria ser sem defeito, ele deveria ficar guardado em casa, possivelmente em casa, até o 14º dia, o que aponta certamente para um cuidado íntimo com esse animal, até que fosse sacrificado no pôr do sol do 14º dia. O sangue desse animal deveria ser recolhido e passado nas laterais das portas e na viga superior, que serviria como uma marca para todas as casas do povo de Israel. Aquelas casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro teriam seu primogênito poupado quando o anjo do Senhor passasse a meia-noite com juízo pela terra do Egito. E assim aconteceu. O Senhor exerceu seu juízo sobre o Egito e houve grande pranto, como não houve e nunca haverá jamais na terra do Egito, porque todos ali choraram pela morte dos seus primogênitos, tal como aconteceu com Faraó, e você lembra muito bem disso, porque logo após Faraó ter notado que seu primogênito estava morto, ele chama Moisés e Arão e manda que eles fossem embora da terra do Egito. Os ossos desses animais também não poderiam ser quebrados, a sua carne deveria ser assada e comida com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas aqui, irmãos, são colocadas como um simbolismo para representar a amargura da escravidão do pecado, a amargura da escravidão lá do Egito. O pão sem fermento, além de complementar a refeição da Páscoa, deveria ser retirado no 15º dia, nós lemos isso aqui no texto, até o 21º dia do primeiro mês, período onde se celebrava a conhecida festa dos pães asmos, ou pão sem fermento. O simbolismo era que o fermento apontava para a contaminação e ausência de purificação, enquanto a ausência do fermento apontava para a purificação. Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ele nos ensina dessa forma, falando
para aquela igreja retirar o fermento velho, como se no sentido de imoralidade, e não ter fermento, e ser puro. Noutra perspectiva, irmãos, o fermento também apontava, a ausência de fermento no pão ali, apontava para a forma pela qual o povo de Israel iria sair do Egito. O versículo 34 vai nos mostrar isso. Veja o versículo 34 comigo, por favor. Diz assim: Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas assadeiras e embrulhadas em suas roupas. Pule para o versículo 39. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermentos. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. O fermento naquela época não era algo simples de se ter, como é hoje em dia, que você vai no mercado e já utiliza no seu bolo lá. Mas era feito através de um pedaço pequeno de massa que se deixava descansando de um dia para o outro, meio que para azedar. E essa massa que estava meio azedada, ela criava uma espécie de fungos ali, que quando essa massa fosse colocada uma nova massa, a nova massa iria fermentar, iria crescer. A vestimenta, irmãos, também para a celebração desse memorial, para a celebração da Páscoa, também aponta para a forma apressada que eles saíam. Eles deveriam usar um cinto no lugar, a sandália nos pés, cajado na mão e comer apressado, demonstrando que o povo ali, após a celebração da Páscoa, já estava saindo, já iria ser liberto do Egito, despojando os próprios egípcios ali, porque quando os egípcios acordaram e perceberam a morte dos primogênitos, eles ficaram extremamente preocupados se eles mesmos não iriam morrer, e os judeus iam lá e pediam a prata e o ouro, e eles assim concediam, porque tinham medo do Senhor, tinham medo de que a morte chegasse também para eles. Então, a Páscoa, além de servir para aquele momento, ela serve também como um memorial, como um estatuto perpétuo para todas as gerações. Versículo 14. Diz assim: Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Versículo 24 e 27. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. É evidente que a celebração perpétua do cerimonial tinha o objetivo de ensinar as futuras gerações acerca de quem é Deus e de como ele resgatou o povo de Israel com mão poderosa do Egito. Os mais velhos tinham a obrigação de ensinar o caminho de retidão aos mais novos, irmãos. Mas o povo não cumpriu esse cerimonial. O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, não cumpriu rigorosamente aquilo que Deus havia estabelecido. Passada a geração de Josué, o líder que sucedeu Moisés, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e apresentaram cultos aos Baalins. Esse estatuto perpétuo aqui, instituído por Deus quando da libertação do povo de Israel do Egito, foi negligenciado drasticamente pelo povo. E então o povo de Judeu, obviamente, voltou para os seus pecados, cultuou os Baalins, assim como acontece ao longo de todo o texto do livro de Juízes. Levantava um juiz que amava o Senhor, que era reto diante de Deus, e o povo se inclinava novamente para o Senhor. Quando esse juiz morria, o povo novamente voltava para o pecado, para a rebeldia contra o Senhor. A Páscoa era um cerimonial importante, irmãos, para os judeus, mas também repleto de importância e significado para nós hoje. O cordeiro utilizado para a celebração da Páscoa era revestido de um caráter substitutivo, ou vicário. O animal deveria ser morto para que o primogênito fosse poupado.
é evidente que tal cerimonial foi fundamentalmente instituído por Deus para tipificar o que era Cristo. E tipificar aqui era um tipo de Cristo, era para apontar para Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos purifica de toda injustiça. Cristo foi o verdadeiro Cordeiro Pascal, e próprio apóstolo Paulo, lá no texto já citado de 1 Coríntios, capítulo 5, vai tratar disso, falando que Cristo é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que nos purifica de toda injustiça. Deus aqui está falando a esse povo como um cordeiro, um animal, mas aponta para a gente aquele que viria e seria o sacrifício perfeito, aquele que iria substituir homens pecadores como eu e você na cruz do Calvário. Sendo Cristo, então, irmãos, o nosso Cordeiro Pascal, também há para nós um memorial perpétuo. Assim como o Senhor instituiu para o povo de Israel um memorial perpétuo, também é instituído para nós um memorial perpétuo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois que ele ceiou, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, irmão, que nos livra da morte e que nos faz lembrar, que nós lembramos continuamente quando participamos da ceia do Senhor. Por isso que nos participamos da ceia domingo após domingo, porque assim como o Cordeiro, na época do povo lá do Egito, morreu em substituição ao primogênito, o nosso Senhor Jesus também morreu como substituto de pecadores como eu e você. E a primeira aplicação que eu quero trazer após a exposição disso é que, com a lente do Evangelho, com a lente do que a palavra nos ensina, nós vemos que cabe ao homem apresentar o Cordeiro, apresentar o verdadeiro Cristo à sua família. A gente leu lá que todo homem deveria separar para a sua família um Cordeiro sem defeito, um Cordeiro que cumpria as determinações do próprio Senhor. Mas nesse sentido, irmãos, cabe ao homem apresentar o verdadeiro Cordeiro, cabe ao homem apresentar a Cristo dentro de casa, pesa sobre o homem essa obrigação e essa responsabilidade de apresentarem a Jesus Cristo continuamente dentro do seu lar, para a sua esposa e para os seus filhos. Isso não é uma questão de superioridade entre homens e mulheres, porque nós sabemos muito bem que existem mulheres que são piedosas, mulheres extremamente inteligentes e que são capazes de ensinar com muita maestria. Mas isso é uma responsabilidade dada por Deus ao homem, é uma questão de papéis instituída pelo Senhor. Cabe ao homem a responsabilidade de serem pastores da família. Devem conhecer o genuíno Cristo para que ele seja apresentado aos seus filhos, à sua esposa, dia após dia. No outro aspecto, irmãos, nós não podemos ser preguiçosos enquanto homens, a ponto de deixar que falsos deuses entrem dentro de casa. Às vezes esses deuses não são deuses de verdade, como Alá ou como qualquer outro deus, mas são a ganância. Os filhos podem crescer colocando o desejo de ter dinheiro como primeiro lugar em sua vida, ou então o status, ou então até mesmo um videogame, ou então uma ideologia política, como se muito vê por aí. Mas cabe ao homem ser o pastor da sua família. Já falei aqui do cuidado que nós devemos ter da família da fé, mas se queremos ter uma igreja saudável, irmãos, precisamos ter famílias saudáveis. E para ter famílias saudáveis, precisamos que os homens assumam seus papéis como homem da casa, como líder espiritual do seu lar, irmão. E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você dirigiu um culto no lar, se é que já dirigiu alguma vez? Quando foi a última vez que seu filho ou sua esposa viu você de joelhos dobrados, orando pela vida deles, pela família deles, pela sua família, pela vida deles? Quando foi a última vez que o seu filho acordou com a sua mão sobre a cabeça dele porque você clamava pela alma dele, ou então até mesmo pela conversão dele? Quando foi a última vez que o seu filho viu você dedicado tanto tempo à palavra do Senhor, ao estudo e ao entendimento, ao conhecimento de Deus? E pense, tal empenho, a dedicação e ao conhecimento da palavra não é algo exclusivo dos homens, mas também cabe às mulheres, irmãos.
Uma consequência disso, irmãos, é a educação dos filhos no lar. A gente vê que a próxima geração, a geração mais velha, deveria ensinar a geração seguinte acerca das coisas do Senhor, acerca do memorial da Páscoa, para que não se perdesse. E quanto você tem se empenhado, tanto homem quanto mulher, quanto você tem se empenhado para cuidar do seu filho, para educar nos caminhos do Senhor. E uma frase muitas vezes que a gente ouve na igreja é que aqueles que têm filhos e que estão no Senhor não desejam ter filhos para povoar o inferno, mas desejam ter filhos para que enchem o céu, para que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, para que sejam homens e mulheres que preguem a palavra de Deus, que insistam em reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e pesa sobre mim e você essa responsabilidade. Talvez você não tenha filho hoje como eu, mas você pode ter um irmão mais novo, você pode ter um sobrinho, uma criança da igreja. Você deve ser exemplo, irmão, para que essa criança cresça conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo que não há um caminho senão Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quanto você tem se empenhado para que seu filho, para que seu sobrinho conheça a palavra do Senhor? E talvez você seja o único crente na sua casa. Não existe, irmãos, então outra pessoa melhor senão você mesmo, para pregar a palavra do Senhor ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa. Não existe outra pessoa. A igreja vai cumprir o papel dela como igreja, mas o pastor Alessandro, os diáconos e outros irmãos não podem estar dentro do seu lar para cumprir o papel de cristão. Se devemos pregar, irmãos, o evangelho de Deus ao mundo, como o próprio Senhor Jesus nos vocaciona na grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho, que dirá, irmão, dentro do nosso lar, da pessoa que está conosco. Mas eu quero ainda concluir essa mensagem olhando para esse texto como um todo, porque vemos aqui nesta narrativa da Páscoa, e não tratei tão a fundo da narrativa em si, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos já conhecem, mas quero olhar esse texto como um todo, porque é ainda algo maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina, uma autorrevelação de Deus em 3 papéis, uma autorrevelação de Deus de forma tríplice. Primeiro, o Senhor se manifesta e se autorrevela àquele povo como o Deus juiz, porque todo o povo do Egito, tanto hebreus quanto egípcios, eram pecadores e careciam da graça de Deus. Todo o povo. A única diferença que se fazia entre eles, para que não recebessem um juízo, não era algo deles mesmo, mas era o Senhor que promoveu através do sangue do Cordeiro. E nesse sentido, Deus se revela como um Deus redentor, que provê ali um meio de salvação para aqueles que estão debaixo da sua guarda, debaixo da sua proteção. E esse é o segundo papel que Deus se revela na Páscoa do Egito. O Deus redentor, porque Ele assegura àqueles que são chamados seus filhos um meio de salvação, um meio de redenção. Ele assegura o cordeiro substitutivo do primogênito, e a gente já sabe que esse cordeiro aponta para Cristo. Deus também se revela, no terceiro papel, como um Deus de aliança, porque Ele celebra entre eles e os hebreus um pacto perpétuo de que eles deveriam celebrar a Páscoa todo primeiro mês, no 10º mês, no 4º dia, deveriam imolar o cordeiro e celebrar a Páscoa. Essa autorrevelação de Deus em 3 papéis, ela não aconteceu a primeira vez aqui, mas no próprio Noé, na história de Noé, a gente vê isso se repetindo. Deus se revela como juiz ao mandar o dilúvio sobre a terra. Deus se revela como um Deus redentor a salvaguardar a família de Noé e o próprio Noé através da arca. Deus se revela como um Deus de aliança, quando no final da arca Ele celebra uma aliança com Noé, de que nunca mais iria visitar a terra com dilúvio, e para isso Ele coloca até o seu arco na nuvem. É um modo interessante de Deus falar, de Deus se revelar ao povo. Mas, como eu já disse sobre tipificação, tanto a Páscoa quanto o dilúvio tipificam, apontam para um momento em que Deus iria se revelar dessa forma tríplice, de forma mais sublime, mais intensa, que é na cruz de Cristo. Veja, na cruz de Cristo, Deus se revela como Deus juiz, que executava seu juízo sobre o Cordeiro, que era perfeito, santo,
sem pecados, mas que é imputado os nossos pecados nele, é acreditado os nossos pecados nele, e ele sofre e morre pelos nossos pecados. Deus se revela então como um Deus juiz que não deixa impune as transgressões e os pecados cometidos. Deus se revela como um Deus redentor, porque por meio do sangue de Cristo nós temos a remissão dos pecados. Deus se revela como um Deus de aliança, porque no sangue de Cristo há a nova aliança, em que Ele imprime em nossos corações e em nossa mente a lei do Senhor. A Páscoa comunica algo sublime para nós que estamos do lado de cá da cruz. Comunica que nós temos um Deus que nos guia, que nos guarda, a quem devemos toda submissão e respeito, a quem devemos nos esforçar para educar os nossos filhos no caminho da fé, no caminho que nos conduz à salvação. A sermos homens e mulheres piedosos que amam ao Senhor, a cuidar da família da fé e a cuidar da família que o Senhor nos deu. Feche os seus olhos, irmãos. Ainda fechando esta mensagem, quando a gente ouve uma mensagem, 80% da mensagem a gente às vezes nem lembra quando chega em casa. Não é verdade? Eu às vezes, aquilo que a gente prega, às vezes 80% a gente não lembra. Mas, às vezes, uma parte da mensagem, um versículo, às vezes uma frase, é que fica no nosso coração. Quando Luiz dizia assim, a necessidade de cuidarmos da família da fé. Olha, se há algo que você pode gravar no seu coração, que for gravado no meu coração, é que a gente precisa cuidar da nossa família da fé. A gente precisa cuidar dos nossos. Carlos Alexandre, você precisa cuidar da Lucileide. Lucileide, você precisa cuidar do Carlos Alexandre. Valquir, você precisa cuidar da Mara. Jefferson, você precisa cuidar da Roberta. Eu, Alessandro, preciso cuidar da Andréia. Meus irmãos, a gente precisa cuidar da nossa família da fé. Ah, pastor, a minha família, ela não é nem da fé. Olha, mas você tem a sua família da fé, que é a igreja. Você tem uma igreja. Você tem irmãos em Cristo Jesus. Quem sabe Deus não te trouxe nessa noite para dizer isso para você. A gente se preocupa com tantas coisas nesse mundo. A gente se preocupa com coisas que são importantes. Mas nada é mais importante, irmãos, que a nossa família. Claro que Deus está acima de todas as coisas, mas a nossa família, quando você estiver doente, é a sua família que vai estar com você. É a sua família que vai estar no hospital, no CTI. E a gente precisa cuidar da nossa família da fé. E Deus, às vezes, separa momentos como esse para falar ao nosso coração. Cuida da sua família da fé. Meus irmãos, há pessoas morrendo dentro da nossa casa. Há pessoas morrendo ao nosso lado. E a gente está preocupado em evangelizar o mundo, em ganhar o mundo, em ganhar as nações. Quando o filho está morrendo, quando a esposa está morrendo, quando o cônjuge está morrendo ao nosso lado, o pai, a mamãe. Vamos cuidar da nossa família da fé. Vamos cuidar daqueles que Deus colocou debaixo do nosso teto. A igreja começa na nossa casa, irmãos. A nossa primeira igreja, as primeiras ovelhas, são aqueles que Deus te deu. É o seu filho, é o seu neto, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu pai, é a sua mãe. E eu quero orar com você. Eu já quero chamar aqueles que vão nos ajudar na ceia, mas eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar por você. Quero chamar minha esposa, ela vai estar aqui comigo.
mas eu quero orar com você, eu quero orar por você, pois há esta necessidade. Há essa necessidade. Júlio, vem aqui servir a mesa para os ministros, por favor. Há uma necessidade, irmão, de nós cuidarmos da nossa família da fé. Uma necessidade de nós cuidarmos dos nossos. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Hoje, irmãos, nós não participamos mais da Páscoa judaica, não assamos um cordeiro, porque o cordeiro perfeito já foi imolado por nós. O sacrifício já foi feito. O sacrifício que é Jesus Cristo. E hoje nós relembramos isso. Nós participamos na mesa, a mesa é um memorial. O que nós fazemos é recordarmos a morte e a ressurreição do Cordeiro. Júlio, pode distribuir os elementos, por favor? Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Recebe adoração, Jesus, és digno de louvor. Vamos ficar de pé nesta noite. Jesus, recebe. Eu não sei se você veio com a sua família, mas se você veio com a sua família, você vai agora ficar ao lado da sua família. Você vai ficar ao lado da sua família. Família é o bem mais precioso que nós temos. Se você não veio com a sua família, nós vamos adotar você. A Bia, estou vendo lá atrás,
O Júlio vai ficar com o Enéas ali. Vai lá, Júlio, ficar com o Enéas. Isso. A Mônica eu vou adotar. Vem cá, Mônica, a gente vai adotar você. Vem cá, Bia. Não vamos deixar ninguém sozinho. Ninguém vai ficar sozinho. Nós somos uma família na fé, irmãos. E a necessidade nessa noite é de nós cuidarmos da nossa família. Isso, a Mônica vai adotar a Thaísa. Isso. Nós temos uma família, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa terra. O Senhor está conosco. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. Temos irmãos. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Cuide daqueles que Deus te deu. Presente. Olha, quantos irmãos queriam ter uma mãe hoje, ter um pai que já partiu, ter um cônjuge. Quantos gostariam de ter uma família e não possuem mais uma família? Nós vamos orar pela nossa família. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro, a Deus, pela família da fé. Um dia, Senhor, nós estávamos longe, andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou e o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu uma nova família, a família em Cristo Jesus. Senhor, há uma necessidade de hoje nós cuidarmos da nossa família, como foi pregado pelo Luiz. Muito obrigado pela palavra que chegou ao nosso coração. Senhor, se nós não cuidarmos dessa família, quem irá cuidar, Senhor? Precisamos cuidar da nossa família. Cuidar da família da fé. Importa nós cuidarmos da família da fé. Importa nós cuidarmos dos nossos. Ah, mas pastor, a minha família nem é da fé. Cuide da sua família. Ore por ela. Busque em Deus por ela. Coloca ela aos pés do Senhor. E uma hora ela vai se tornar a sua família da fé. Mas ore também pela igreja, pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Senhor, levante o pão nesta noite. Senhor, nós abençoamos esse pão. O pão, ó Deus, que representa o teu corpo. Assim como aquele cordeiro que foi imolado, que foi despedaçado. Tu, Jesus, o cordeiro santo, puro, foi também sacrificado na cruz do Calvário em nosso favor, em favor da sua igreja. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. E aqui nós estamos, Senhor. E hoje pertencemos à família de Deus. Senhor, nós abençoamos esse pão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Comamos todos juntos do pão. Aleluias. Glórias, glórias ao Senhor. Certa vez Jesus disse: o cálice é a nova aliança no meu sangue. Se você está com a sua família, ou se você adotou alguém, diz para essa pessoa do seu lado: olha, nós fazemos parte da família de Deus. Diz para ela: nós fazemos parte da família de Deus. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Você faz parte dessa família. Nós somos da família de Deus. Nada irá nos separar do grande amor de Deus. Nada irá nos separar, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. E agora, se você quiser, você que está com a sua família, ou foi adotado por alguém, se você quiser trocar de cálice com essa pessoa, você não vai tomar desse cálice. Você vai trocar com a pessoa que está do seu lado. E aí você vai dizer: olha, eu amo você em Jesus Cristo. Aleluias. Glórias e glórias a Deus.
O Senhor está neste lugar. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, porque há perdão nesta noite. Há um ajuntamento, uma reunião santa, Senhor. E nós estamos vendo a boa mão do Senhor, o Senhor passeando entre nós. Relacionamentos estão sendo reafirmados. Oh, Deus, obrigado pelo esse culto da família. Obrigado pela palavra para a família, a mesa para a família, os louvores para a família, Deus. Bendita seja a família, a criação de Deus, a família, a melhor instituição, a instituição divina. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos esse cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Amém. Bebamos todos juntos do cálice. E aí você pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado, você pode compartilhar a paz do Senhor. Isso, faz isso agora, sem medo, sem temor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos terminar com um louvor que está no meu coração, dizendo: somos povo, família de Deus. Somos corpo, família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos herança, na glória de Cristo Jesus. Somos corpo, família de Deus, unidos no Espírito Santo, que nos fez um só coração, em plena e total comunhão, perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus, somos como família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nele nós temos herança, na glória de Cristo Jesus. Somos como família de Deus, unidos no Espírito Santo, fez um só coração, em plena e total comunhão, perfeito amor. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus. Cante quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção, a vida para sempre. Quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção, a vida para sempre. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança.
só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Somos família de Deus, somos família de Deus, somos família de Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Alguém faz aniversário, que queira uma oração, seja ela natalícia, de casamento? Não podemos encerrar? Então vamos encerrar então. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por este culto, que não foi para nós, esse culto foi para Ti, ó Deus. Te agradeço pela vinda do Enéas, Senhor, que nos visitou. Muito obrigado, ó Deus, por estar conosco. Te agradeço pela vida de cada um aqui, ó Deus, que faz parte deste aprisco. Por outros, ó Deus, que vieram com a sua amizade, como o Fernando, Senhor Deus, e sua esposa, como a Leila. Te agradeço, ó Deus, por pessoas tão queridas, ó Deus, que amamos. Obrigado, Deus, por cada ovelha deste aprisco. Cada um que veio direto do trabalho, cada um que chegou. Leva-nos em paz agora, Deus. Obrigado pela ajuda do Júlio, que veio nos ajudar, do Gustavo, do Luiz Felipe. Cada um, ó Deus, que esteve conosco. Eu te louvo, te agradeço, ó Deus, pelo diácono Ives, pela Miriam, pela Gigi, a Bia. Cada um, ó Deus, seu Antônio, Dona Lucília, a Neili, a Lucilene. Ah, Deus, se eu esqueci algum nome, me perdoa, Senhor. Mas eu te louvo por toda a ajuda que o Senhor tem nos dado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Assim oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz.